Minuto. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03 agora, bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br e faça suas perguntas aos nossos convidados hoje pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes da nossa mesa do programa Gente que Fala de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas redes sociais, a vereadora, jornalista, apresentadora Soninha Francini, do Cidadania. Bem-vinda, vereadora Soninha. Sempre sou bem-vinda aqui, vocês me recebem muito bem, muito obrigada. E faltou professor aqui na descrição. Então, professora, vereadora, questão. Jornalista, apresentadora, competente, Soninha Francini. Muito obrigada, muito obrigada. Também conosco aqui à minha esquerda, o empresário e produtor cultural e esportivo, Herbert Mota. Herbert, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Agora aqui à minha direita, o advogado Américo Spalargas, membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde, um prazer. E conosco também ainda o jornalista Mário Marinho, advogado, escritor, foi durante muitos anos chefe da equipe de esportes do Jornal da Tarde. Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Acrescento aqui um dado também no perfil da Soninha, né? Ex-crítica de futebol, né? Ela era comentarista de futebol na Rádio Globo. Eu acompanhei você há muito tempo. Você chegava de bicicleta, de moto, uma loucura. Chegar lá no Morumbi de bicicleta. Era a única chance de eu ter um veículo na saída, era ir pro Morumbi de Vespa. De Vespa, porque termina o jogo e a rádio fica, vai todo mundo embora, apaga a luz do estádio e a rádio lá no ar, até 1h no vestiário. Aí quando eu saía, só tinha minha Vespa do lado de fora. Se fosse outro veículo, não teria nada do lado de fora. Mas Vespa ninguém roubava. Mas olha, eu acho que hoje, se você fosse de Vespa, a hora que você sair, você não ia achar sua Vespa. Agora virou objeto de desejo. Bom, vamos lá, minha gente, para o nosso primeiro tema de hoje. O vencedor do edital aberto pela Prefeitura de São Paulo para a administração do Pacaembu mostrou um projeto de estádio diferente do habitual. Pela proposta apresentada, o grande destaque será o prédio comercial a ser montado no lugar das arquibancadas atrás do gol, o chamado tobogã. O campo de futebol fica reduzido a uma condição secundária e a ideia é semelhante ao que a Prefeitura paulistana pretende fazer com o Autódromo de Interlagos. Vereadora Francini, bom, a gente chegou aqui num ponto, depois de um bom tempo, essa questão da passagem do estádio para a iniciativa privada. Afinal, o projeto é bom, não é bom, está harmônico com toda a região lá? Qual a sua avaliação? Olha, a gente tem que levar em consideração quanto ao Pacaembu, a função original, principal dele, como campo de futebol, né? Como arena multiuso, até certo ponto. O Pacaembu, durante uma época, foi muito usado para outras finalidades também. Eu assisti lá show do Pavarotti, assisti festival de rock. E aí, por causa do impacto de vizinhança, isso foi sendo, né, diminuído, restringido. Então, a gente tem que levar em consideração a função de estádio de futebol tem que ser preservada. As características arquitetônicas mais marcantes do estádio têm que ser preservadas também. O tobogã não é uma característica marcante da arquitetura, do projeto original. Exatamente, foi uma intervenção completamente fora do escopo. E tem que levar em consideração o impacto de vizinhança. Eu acho o seguinte, em relação ao estádio de futebol propriamente, você ter uma injeção de recursos, um investimento do concessionário, na verdade vai deixar o campo com mais prestígio do que ele tem hoje, porque a prefeitura hoje não tem condição, não tem recurso de fazer um investimento num campo de futebol
para que ele tenha a melhor qualidade possível, e quanto às arquibancadas, a recepção do público, coisa e tal. Então, se você vai perder aquelas vagas ruins, né, aqueles lugares ruins do tobogã, eu não acho que isso necessariamente é colocar o campo em segundo plano. Você vai diminuir a capacidade dele para a plateia, mas ele continua sendo o estádio do Pacaembu. E se esse centro comercial não trouxer um impacto muito ruim para a movimentação na vizinhança, quer dizer, se ele for capaz de absorver o movimento sem infernizar as ruas em volta, coisa que o estádio já acaba fazendo, mesmo sem querer, e ajudar mesmo a tornar o Pacaembu mais desfrutável, não só o campo no dia de jogo, mas todo aquele complexo, acho que a gente sai ganhando. E além do que, continua sendo tudo nosso, né? A concessão tem um prazo, no final devolve para a gente. Aí a pergunta é, e a gente vai administrar o centro comercial? Como é que a prefeitura vai lidar com esse legado? Que vai ser muito bom, enquanto estiver sendo explorado, espero que seja, né? Explorado pela iniciativa privada. 35 anos. 35. Mas passado esse tempo, isso pode volta para a gente. E aí, o que a gente faz com o centro comercial? Eu acho que isso não está bem definido. Eu acho que essa parte, ou o centro comercial continua sendo uma concessão, ou não me interessa, como poder público municipal, receber um centro comercial para administrar. Isso não vai ser, não é do nosso perfil, não é da nossa obrigação. Esse é problema, né? Problema. Espero que não venha a ser. No fim, a gente ganha um presente daqueles, né? Opa, você ganhou um centro comercial, mas eu não quero. Agora ali, Soninha, eu frequentei o Pacaembu muitos anos, né? Eu sou jornalista veteraníssimo, né? Comecei no Jornal da Tarde em 1968, logo quando o Jornal da Tarde foi fundado, né? Então eu fui ao Pacaembu como repórter, depois como editor de esporte do Jornal da Tarde e tal, e já vi muitos e muitos problemas do Pacaembu que aos poucos foram sendo resolvidos, né? Hoje o Pacaembu é um estádio agradável, é bonito, é gostoso assistir o jogo de futebol lá, mas a manutenção dele é muito cara para o município, né? Eu joguei tênis durante a temporada, eu joguei tênis, lá tem uma quadra de tênis maravilhosa, linda, onde a Maricé Bueno deu suas primeiras raquetadas, os primeiros troféus que ela ganhou e tal, né? Mas para fazer a manutenção lá, nós precisávamos, que a gente alugava, você pagava por mês, né? E a gente se reunia e fazia uma vaquinha para poder fazer a manutenção da quadra, porque eles não tinham dinheiro para fazer, né? Então, por um lado, essa privatização ela é bem vista e acho que é um bom caminho para as nossas combalidas finanças, né, municipais, estaduais, federais. Sim, concordo. O que representa hoje o Pacaembu enquanto estádio de futebol? Quando você tem estádios agora bastante modernos em São Paulo, você tem o estádio do Corinthians, você tem o estádio do Palmeiras, embora o estádio do São Paulo não tenha sido modernizado, enfim, continua sendo um grande local ali, e na mão, claro, do clube, e recebe todos os investimentos necessários. E o Pacaembu perdeu espaço? O que vocês avaliam isso? Como é que vocês avaliam? Eu acho que o Pacaembu hoje é uma oportunidade que a gente pode enxergar para a Prefeitura de São Paulo. Acho que o modelo da concessão é uma estratégia bem pensada, é algo que tem sido feito em vários lugares, e o modelo para fazer a gestão do Pacaembu é uma coisa interessante com esse centro comercial, porque me parece que a iniciativa do centro comercial é exatamente fazer isso que a Soninha estava falando. Você conseguir conviver com a vizinhança ali perto, porque os eventos de grande monta, que normalmente são associados a um estádio, tipo shows, que são os principais ativos que um estádio tem fora do jogo de futebol, ficariam restritos ao ambiente do centro comercial, que é uma área fechada, então você não tem um impacto de vizinhança com relação ao barulho, etc. E hoje a gente tem um ativo muito grande em crescimento, que não tem o mesmo acesso nos estádios principais do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, que é o futebol feminino. Então o Pacaembu pode ser o centro do futebol feminino no estado de São Paulo. A gente teve dois jogos no final de semana agora. O Corinthians e o São Paulo jogaram no estádio do Pacaembu nesse final de semana. Teve Corinthians e Flamengo e o São Paulo e Taubaté pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga com o Palmeiras agora nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino da 2ª Divisão. Então, é um esporte que não tinha espaço antes e que, felizmente, agora veio à tona com muita força e acho que é uma oportunidade excelente para o Pacaembu. Além dos jogos do masculino, que já teria atração normal, o Santos tem jogado bastante no modelo de divisão que ele tem feito entre a Vila Belmiro e o Pacaembu, dos jogos de maior monta, jogos da Copa do Brasil, alguns jogos de fase eliminatória que têm sido trazidos para cá, mas o futebol feminino é um outro ativo interessante. Então, acho que ele pode até ter perdido um pouco de relevância em relação
aos outros estádios no futebol masculino, mas ele é, acho que, o nosso ativo principal hoje no futebol feminino, porque nenhum das equipes grandes de São Paulo mandam seus jogos nos seus estádios principais, né, seus estádios de propriedade. É uma boa lembrança essa que você fez do futebol feminino, que ontem, Flamengo e Corinthians jogando com portões abertos, apenas 3.500 pessoas foram lá assistir o futebol feminino. E nós estamos num momento que o futebol feminino está em alta. A atuação maravilhosa das meninas na Copa do Mundo, a audiência que teve no Brasil, a audiência televisiva foi a maior do mundo inteiro, maior até mesmo que dos Estados Unidos, que foi campeão do mundo. Né? Exato. Então é preciso realmente de encontrar aí um caminho para esse futebol feminino, né, para dar essa força, para a gente estar divulgando da imprensa, ficamos aí também meio amarrados e temos que fazer a nossa parte também, né, divulgar o futebol feminino. Eu acrescento a oportunidade de estarmos num outro momento como sociedade de modo geral, do entretenimento e o valor privado poder somar na cultura. Eu acho que é uma das grandes oportunidades que nos outros países eu vejo isso muito acontecer. Então, tem um fator comercial que dê viabilidade e infraestrutura para o espaço, quem sabe esse estádio possa ser um estádio sem time, digamos assim, onde as pessoas possam se encontrar, seja o futebol feminino, sejam outros fatores desportivos, mas se de fato o setor privado beneficiando a cultura como desenvolvimento, é como se fosse uma várzea, um campo de várzea em 2020, totalmente modernizado, preparado para atender os encontros, sejam eles culturais, regionais, sociais, masculino, feminino, infantil, enfim, dá para se criar grandes projetos a partir do setor privado, dando infraestrutura para que esses projetos se desenvolvam e dali saia um celeiro sem time, digamos assim, para que possa ser um encontro onde todos, como coletivo, possam permanecer curtindo o esporte de modo geral. Eu acho válido. Ele é patrimônio da cidade. Exato. Né? Acho que isso faz total sentido. Vira um parque esportivo de fato. Eu acho muito válido. Vamos seguindo aqui com o nosso próximo tema. Em sua coluna no UOL, o jornalista José Cruz diz que o governo ignora a importância do segmento do esporte na economia do país. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a indústria esportiva brasileira movimenta cerca de 67 bilhões de reais por ano. Entre as falhas, Cruz diz que faltam informações oficiais sobre os rumos do esporte, sobre funções e principalmente uma definição se o alto rendimento continuará sendo responsabilidade do governo, como foi até 2018. Mário, chama atenção aqui nessa coluna do José Cruz no UOL, em um momento lá ele diz que o Brasil se apresenta como um mendigo no esporte, né? Com todos esses ganhos, embora lentos, que a gente observa para o esporte de uma maneira geral no Brasil, você concorda com isso? Concordo. E não me espanta nada, né? Não me espanta nada dizer que o governo não tem um plano para o esporte. O governo tem plano para quê? Para quê? Não tem plano para nada. Você vê as ações pontuais de solavancos, né? Parece que a pessoa acorda e teve aquele insight, vamos fazer isso. Vocês veem, por exemplo, a questão do fundo de garantia. Ah, que legal, ótimo, vai injetar dinheiro na economia, muito bom, então, mas peraí. E depois? E depois? Peraí, está preparada? Mas nem burocraticamente a Caixa está preparada para fazer isso, quer dizer, é um negócio que é feito assim, né, de impacto, isso é bom e tal, vamos fazer, mas vamos ver os problemas colaterais, o que vem lá na frente e tal, né? Eu vi outro dia no Estadão, Mauro, que uma pesquisa que o Estadão fez muito interessante, pegou essas lives que o Bolsonaro faz todas, acho que quinta-feira, se não me engano, né? Ele faz uma live lá, meia hora e tal. O assunto mais comentado, desde que ele começou a fazer a live, né? Desde que ele começou a fazer, o assunto mais comentado foi pescaria. Tá brincando. Pescaria, com 40 e tantos minutos de programa e tal. Onde que está a corrupção, que ele tanto falou da corrupção na campanha eleitoral dele? Está lá em 12º lugar, a educação em 13º lugar, quer dizer, é um negócio absurdo, né, que mostra assim, realmente que... eu vi outro dia um comentário de um jornalista dizendo que o Bolsonaro ele faz a live daquele jeito dele, meio zarramos e tal, para ele mostrar que ele não mudou, né? Mas, a gente queria que ele mudasse. Esse é que é o problema, né? Queria que ele mudasse, pô, né? Eu votei nele porque me senti sem opção na hora, mas eu falei, gente, a hora que cair a ficha, eu sou o presidente do Brasil e tal, e com assessores, né, vai começar a fazer... Mas não começa, a coisa não vai, a coisa, sabe, todo dia você é acordado com um solavanco aí, né? É uma viagem de ônibus aí que não acaba de jeito nenhum. Né? E é verdade, a gente não tem plano para nada,
quando muito a gente chama de plano, uma reunião de desejos, né? Você faz uma lista de desejos, assim, não, daqui a 20 anos o Brasil vai ser uma potência olímpica e a gente vai ter um esporte de base super forte. Mas aí você não fala o que é que você tem que fazer ano a ano para daqui a 20 anos chegar nisso. Quer dizer, plano mesmo não tem. Tem a lista do Papai Noel ali. E outra coisa que não tem é sistema. Uns anos atrás, teve até a Conferência Nacional, Estadual, Municipal do Esporte, muitos anos atrás, meu primeiro mandato de vereadora, então foi 2005 ou 2006, para construir o Sistema Nacional de Esporte. E não se construiu nada a não ser uma tese, e tinha alguma lógica ali, né? Então você tem o esporte de base, o esporte de base como o degrau para a elite, né? Aquela formação mesmo de atletas, e com uma grande base é mais fácil você identificar e investir em talentos. Então, o papel do governo seria investir na base. E à medida que os atletas vão se destacando, aí o setor privado começa a ter uma participação maior. E o esporte de lazer, o esporte de convívio, né? Esse também, ou de inclusão social, esse também seria... estaria a cargo do Estado, sendo que os municípios teriam uma participação maior nesse tipo de prática esportiva, o Estado num outro nível, e para o governo federal mesmo, o Ministério do Esporte, podia ser o investimento, então, em grandes competições, coisa e tal. E ficou nisso mesmo, a gente continua não investindo nem na base e nem no esporte mesmo de desfrute, né, de promoção da saúde, do convívio, de onde não necessariamente vai sair um talento competitivo, mas é importante para a sociedade. Claro, né? Nessa falta de planejamento, vereadora, nem para o alto rendimento e nem para o esporte como inclusão social. Não tá, assim, o orçamento em São Paulo, por exemplo, para o esporte é um dos menores. E aí uma boa parte dele é para o esporte de competição. Então, a gente continua não organizando, vamos dizer, hierarquicamente, no sentido de para onde deve mais investimento de cada esfera do poder público. E outra coisa que a gente não faz, nem de um jeito nem de outro, é a formação de público. Quer dizer, você tem... atletas de alto nível disputando competições sem ninguém assistindo. E a gente não pode esperar simplesmente que as pessoas descubram. A gente pode organizar, né, a ida de escolas, de instituições sociais, de associações comunitárias, para frequentar arenas. E aí, quando você vê um jogo, você tem uma vontade diferente de participar daquilo. E quando você tem a chance de praticar na escola, também te interessa muito mais acompanhar o esporte competitivo. A gente não faz isso. A gente mal faz formação de público na cultura. As crianças, a escola leva no teatro, a escola leva no cinema, muito menos do que deveria, mas leva no museu, mas não leva num ginásio esportivo para assistir uma competição. Me permito fazer um comentário, uma coisa que eu sinto que falta precisa ter o esporte como educação. Assim, literalmente, entendeu? Dentro do processo congênito da mente do jovem, não só necessariamente ele tem que virar um jogador, um esportista, mas aquilo ajuda ele a pensar melhor, a lidar melhor com cálculo, com análise. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, os processos de incentivo, como esporte na educação. E uma vez educado, é o esporte como entretenimento, que aí a marca entende como visibilidade. Acho que são duas coisas muito simples, assim, se você educa no começo, e aí você cria um valor para que essas pessoas, inclusive, tenham paixão por aquilo que elas se relacionaram na infância. E aí eu sou um adulto, gosto daquilo porque eu tive uma relação educacional que me ajudou cognitivamente, e aí no futuro eu sou um empresário e eu observo aquilo como valor de mídia, como valor de entretenimento. Então eu acho que se tratar o esporte dentro dos orçamentos como educação e entretenimento, você está falando de rendimento para cada cidade quanto cultura, você está falando de rendimento social para as pessoas quanto cultura, mas não começar o esporte pela cultura, e sim pela educação. O valor do esporte, né? Administrar, eleger prioridades. E está tudo muito difícil, falta dinheiro, falta criatividade, falta competência, falta planejamento, falta tudo. Dentro do esporte, considerando que administrar e eleger prioridade, o que você elegeria como prioridade? Dentro do esporte hoje profissional brasileiro é transformar ele em valor de entretenimento, hoje. Porque a gente sabe que viabilidade, como o exemplo do Pacaembu, é questão financeira. A gente sabe que o orçamento, seja ele de 62 bilhões ou não, é questão financeira. E a gente sabe que para um pai, para uma mãe educar uma criança, é questão financeira.
Esse jovem trabalhar é para gerar valor financeiro. Quando o esporte está envolvido nesse processo todo, eu preciso entender o esporte como valor financeiro. E o esporte como valor financeiro, pelos seus resultados, seguindo todos os caminhos, seja de educação a se transformar em entretenimento, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é você ter a dimensão do esporte como algo de consumo, como acontece, por exemplo, como é que na NBA eu tenho acesso dentro de São Paulo maior do que o futebol feminino, por exemplo, quando eu sou o país do futebol. Significa que o entretenimento chegou na frente do valor social ou cultural, assim como todos os outros esportes. Até o futebol nos Estados Unidos hoje, em audiência de arena, é maior do que no Brasil. Então, o valor do entretenimento se dá a isso. Qual seria a prioridade no meu ponto de vista? Pulverizar os valores de comunicação. Grande vantagem, nós temos hoje os canais executivos, então eu tenho lá ESPN me falando de esporte com as suas camadas de nicho. A soma de todos os nichos eu tenho um volume. Com o volume, a marca, o patrocínio, o dinheiro no final, se interessa em ter visibilidade. A educação de base do esporte no início me traz desejo de assistir um campeonato de golfe. O Esquiva Falcão acabou de ganhar mais uma luta, está indo para praticamente a divisão de cinturão dele e sequer foi transmitido. Então talvez seja a hora de ter um canal de boxe no Brasil, aproveitando a internet, aproveitando tudo, sim. Então acho que comunicar melhor, trazer valor de entretenimento com base do valor em cultura e educação para o esporte seria a prioridade. Eu trabalharia com a ideia de que sim, precisa privatizar algumas arenas, sim, precisa privatizar ou relação de privatização em alguns elementos de clubes, assim como nos Estados Unidos são franquias. E deixa de ser essas ideias políticas do esporte. É franquia, uma empresa que tem uma gestão. Herbert, tem um exemplo, os exemplos são muitos, né? Mas hoje eu estava vendo TV logo de manhã e vi uma iniciativa no Recife, governamental, chamada Compass, né? Que existe algumas, assim, que pegam, eles fazem um centro de atividades esportivas no meio de uma comunidade carente e tal. E todas as vezes que a gente vê reportagem desse tipo de coisa, a gente vê que funciona. Sim. Funciona. Então você vê as crianças lá fazendo judô, treinando boxe, karatê, treinando futebol de salão, E, paralelamente, esse Compass, ele faz muito esse trabalho cultural também, que é de levar as crianças para a biblioteca, essa coisa toda. Então. Ou seja, é um negócio que dá certo. Né? Dá certo. É preciso o governo fazer. Eu não estou falando do governo federal só, não. É municipal, estadual, todo mundo. A Tatiana Belink, que é uma escritora infantil, né, super prestigiada, numa entrevista, uma vez perguntaram para ela como é que a gente faz as crianças lerem? Aí disse, a gente não faz, a gente deixa. É uma boa. Espalha livro por toda a sua casa, que você vai ver como as crianças se interessam. Esporte é a mesma coisa. Deixa brincar, deixa jogar, oferece a possibilidade de descobrir as várias modalidades mais competitivas, menos competitivas, né? No começo, a gente não tem uma cultura como da China ou da União Soviética, né? Não sei se a Rússia até que ponto mantém isso hoje, mas das crianças desde pequenas não tem nem infância, né? Para ser atletas de ponta. Não quero chegar nesse ponto, né? Prefiro não ser recordista em medalha, mas ter um número de praticantes de esporte muito significativo. Deixar se lambuzar, né? Eu vivi isso com MMA. Quando eu comecei a empresariar o Anderson, MMA no Brasil era tratado como rinha de galinha. Uma vez bem comunicado, criando um valor de franquia onde você tem o entretenimento. Por exemplo, os lutadores no videogame dessa criança. Cresceu, assim, absurdamente a vontade das crianças em ter artes marciais. E não era para ser medalhista ou lutador do UFC. É porque o processo de inspiração sai da ideia de eu preciso ganhar uma medalha, eu preciso ganhar um prêmio. Passa para a autoestima, passa para os valores, eu quero fazer isso também. E aí você tinha, assim, homens, mulheres, adultos e crianças olhando para artes marciais, que é um esporte original brasileiro, né, o jiu-jitsu principalmente, conhecido no mundo inteiro. Então é um exemplo como prioridade de comunicar melhor a importância do vamos favorecer o acontecimento das coisas, sem politizar, sem burocratizar demais, porque somos seres humanos que a gente gosta de competitividade muito, a gente quer isso, é natural, é do instinto humano. Américo. Eu acho que esse ponto do entretenimento que o Herbert levantou é muito interessante, porque a gente dissociar o esporte do entretenimento é cometer um equívoco básico, né? A gente
gosta de esporte porque ele entretém a gente. Ele é uma atividade de lazer que nada mais é do que uma atividade de entretenimento. Então, a partir do momento que você separa essas duas coisas, seja em planejamento, seja em gestão, você não vai ter o resultado que você pretende atingir. Então, esse investimento na base para você trabalhar os dois lados, que é o lado educativo e o lado de trazer o interesse da criança e, posteriormente, quando ela vai crescendo, de ter a vontade de praticar o esporte ou assistir o esporte, para mim é fundamental. Sim. Só para a gente ter uma ideia, assim, a gente estava falando como o governo não tem o plano para nada, no final de 2018, o governo do Temer aprovou a legalização das apostas esportivas no Brasil. Agora, acho que praticamente metade dos clubes da Série A já tem algum patrocínio esportivo, tem empresas de apostas patrocinando o Campeonato Brasileiro. Tem um prazo de 2 anos para que isso seja regulamentado. A gente sequer viu qualquer movimentação do governo nesse caminho da regulamentação. Sim. E é um percentual, assim, um volume de dinheiro enorme para investir no esporte, seja no esporte de rendimento, seja na base. Sem entrar na polêmica da questão da aposta esportiva, da integridade do jogo, mas é um segmento de mercado que o governo já sinalizou que quer regulamentar, que é a favor, tem um valor arrecadatório gigantesco aí, com empresas vindo para o Brasil, começando a operar aqui, que está absolutamente silente, né? Então a gente, assim, em todas as áreas, do investimento no esporte de educação, no esporte Sim. de rendimento, ou em qualquer outra área, na parte de entretenimento ou na parte de patrocínio, que está absolutamente abandonado. O próprio Ministério do Esporte perdeu o status de ministério, já agora está dentro do Ministério da Cidadania, e naquela bagunça que Brasília está, assim, até os próprios projetos de lei de incentivo estão meio perdidos. A gente vê que a evolução que tinha numa toada bem característica do Ministério está um pouco perdido, você não sabe quem responde, teve 200 trocas dentro da secretaria, quem era o responsável, então, assim, está um verdadeiro caos. É verdade. Empresário internacional ligado ao entretenimento e ao esporte, o Herbert Mota, aqui com a gente, está lançando o livro Movimento, Logo Existo, onde conta a sua batalha desde a saída da periferia de São Paulo até marcar presença nos mais diversos cantos do mundo. O livro destaca a sua amizade e parceria profissional com nomes como Seu Jorge, Mano Brown, Alex Atala, Maria Rita e como agente do lutador Anderson Silva, que ele acabou de destacar aqui. O Herbert, por que o seu livro, o título do seu livro, Movimento Logo Existo, é inspirado na frase do filósofo francês René Descartes? É muito louco isso, e de verdade eu não tenho nem vergonha de dizer, eu fiquei literalmente envolvido com essa frase. Descartes, depois, um amigo meu, o Rick, comentou comigo, poxa, inspirado no Descartes e tal, não tive essa intenção, não tive nem a e sou humilde em dizer que se você me perguntar assim, você conhece o Descartes? Não conheço. Vou para Jung, Dostoiévski, Freud, mas Descartes de fato não. O que talvez seja uma defesa, mas também uma honestidade. E a honestidade de ter movimentado em saber que a minha circunstância precisava ser mudada. E ela só pôde ser mudada a partir do movimento, que volta para o esporte de novo, volta para as relações comerciais, volta pelas relações intelectuais, que é eu entender que o processo privado faz sentido, que o processo social e político tem importância, mas que o processo do indivíduo é o grande motivador de tudo isso. Então, o movimento Logo Existo é o meu resultado de 40 anos, praticamente, ali de vida, com os seus 23 na área do entretenimento e comunicação, que eu me movimentei, literalmente. Foi movimentando que eu pude existir, e eu acredito que são esses movimentos, que sejam numa conversa, num diálogo, ou fisicamente também, que você traz mudança, e é nela que eu acredito, e é ela que eu retrato no livro, tanto os acertos quanto os erros da minha história. Então, esses acertos e erros, eu queria que você destacasse, né, esse movimento que te levou a ser o que é hoje, empresário e ligado à área do entretenimento. Acertos, por exemplo, deu arriscar viajar muito aos Estados Unidos para aprender mais sobre o entretenimento, que era uma área que eu queria me especializar, e lá sendo a meca disso, eu tinha que buscar essa informação, né? E o movimento de ir foi um acerto, ao mesmo tempo responsabilidade de custear tudo isso com causas próprias e oportunidades próprias, ao ponto de gerar valor e amizade com N celebridades e não ser refém do amigo da celebridade, montar um negócio próprio de articulação e negócios, e que nem sempre todos os contratos dão certo, porque eu lido com pessoas, e às vezes eu fecho um contrato e na hora H o contrato é reduzido porque a marca decidiu não seguir um projeto específico, ou um governo mudou a regra, ou a própria celebridade desistiu, não está mais a fim de fazer, que significa o meu resultado. Então, o negativo do movimento é que você fica vulnerável. O positivo do movimento é que você tem a oportunidade de ver coisas que você não iria imaginar.
eu retrato acho que a estrutura maior do meu livro é que é até engraçado. Eu fiz uma negociação de $2 milhões nos Estados Unidos em 2005 e perdi a negociação. Foi um movimento tentando dar certo que deu errado. Ao mesmo tempo, olha que coincidência interessante. Uma das pessoas nessa reunião, que foi com a Sony Music na época, era o Roger Skelton. Essa reunião que eu fiz junto com o Max Siegel em 2005, quando foi 2017, por acidente, eu encontrei o Max Siegel, que era esse ENR da Sony. Hoje ele é presidente e CEO da Track and Field USA, que é o órgão governamental dos Estados Unidos para esporte. Foi um encontro muito sem querer. E o que ele me disse em 2005 foi, se você continuar assim, mesmo dando errado o negócio, não vamos fechar, porque faltou alguma documentação, se prepare mais, se organize mais, aprenda que tem que ser planejado, você um dia vai estar à frente de grandes coisas. Anos se passaram, mais de 10 anos depois, eu encontro por acidente, eu falei, eu ouvi o seu conselho, e por acidente estou aqui te encontrando, já tinha passado por vários processos, entre eles ser empresário do Anderson Silva, e ele simplesmente é um dos nomes mais importantes do esporte nos Estados Unidos hoje. Então, para mim é motivo de honra eu poder ter me movimentado e ver os resultados que não necessariamente são financeiros, mas de oportunidades e acontecimentos das realizações sociais da minha vida pessoal também. Herbert, Pode falar. Desculpa. Duas coisas só. Primeiro, quem perde $2 milhões não deu errado, não. Deu certo. Deu certo, né? Porque é 2 milhões, não são 2 reais. Não deu tenho a errado, menor não. chance de perder a menor. Tá bom. Eu estou livre aqui também. Obrigado. O seu livro já foi lançado, ou vai ser lançado? O meu livro foi lançado, né? Cheguei, meu correio tá ali na bolsa. O meu livro foi lançado pela editora Matrix. Tive a honra do Paulo me fortalecer muito nesse projeto, porque ele entendeu a importância do meu objetivo, que é colocar para o jovem da periferia que ele precisa entender de negócios. Então ele se transformou no livro de administração, embora seja um livro biográfico, onde eu conto essas histórias que 2 milhões realmente não é perder, e ao mesmo tempo você tem que lutar para vencer. Né, um dos retratos que eu trato no livro é esse. Então ele já está hoje nas livrarias do Brasil inteiro. Acabei de voltar de Fortaleza para fazer o lançamento. Agora na quinta-feira estou em Curitiba também fazendo esse lançamento e participando de um painel do Sebrae. E está nas plataformas de redes sociais e sites, Amazon, Saraiva, enfim, todos os sites de compra online. Estou muito satisfeito, porque um dos projetos que eu quis construir não foi criar um blog a partir dessas ideias, não foi gerar vídeos na internet a partir dessas ideias, mas foi buscar literatura como base, que eu acho que também é um exercício pessoal, embora mais difícil, que eu sempre acreditei e sempre deu certo. Então eu preferi lançar um livro, porque sim, livro, deixa lá que a molecada vai ler, estou muito satisfeito com o feedback, tem um mês que eu lancei, e está indo bem, para o mundo parabéns. Editorial está indo bem, estou satisfeito. Parabéns. Ô, Herbert, quem não planeja não tem futuro. Quem não planeja não tem futuro. Mas tem coisas na sua vida que aconteceram sem planejamento. Eu diria que quase todas. Eu estou aqui hoje sem planejamento nenhum. Mas eu acho que eu trocaria, eu acho que sem planejamento não tem futuro, que eu diria que a oportunidade só procura quem está em movimento. E você estar em movimento, você automaticamente consegue um futuro. Por quê? Porque eu tive que me preparar para estar aqui hoje, mas não intelectualmente, para ter a melhor fala, ou vender mais livro, ou ser... Não é isso. Eu acho que o preparo está na educação, a gente volta para essa base, eu tive isso com os meus pais. Mesmo pobres, a educação sempre foi a base. Então, o que significa? Eu, pobre, não sei um dia se eu vou ter mais ou menos dinheiro. Não deve ser esse meu planejamento, enriquecer. Porque se eu for pensar nisso, eu nunca enriqueço, porque os empresários gastam mais do que ganham no final. Mas... quando você se deixa levar pelo seu próprio movimento e se vê evoluindo como em movimento, você fica suscetível ao que acontece, significa que você fica aberto a entender as coisas que não existem ainda, mas o seu preparo, o seu planejamento próprio está na intelectualidade de você saber dizer sim e não para as coisas. Então, acho que isso resume para mim, se arriscar mais, tendo noção de quem eu sou, para saber se eu estou pisando num buraco ou não. Beleza. Os atletas terão maior poder nas negociações de contrato com os clubes após a nova determinação da FIFA que permite que eles voltem a ser donos de seus direitos econômicos. A opinião é de especialistas em direito esportivo, agentes e empresários do setor. Por outro lado, eles fazem um alerta. Com maior poder, os atletas podem acelerar a troca de clubes, buscando uma valorização maior a cada novo contrato. Américo, essa mudança da lei da FIFA está em vigor desde junho. Já dá para sentir os efeitos? Já. Acho que a nova regra da FIFA entrou em vigor juntamente com a janela de transferência mais relevante do futebol, que é a janela europeia, né, que é a do meio do ano para a gente.
E a gente já vê os clubes com as movimentações nesse sentido, nas contratações e nas transferências, né? Para situar um pouco a regra melhor, né? O direito econômico é o crédito futuro da transferência, da rescisão do contrato de trabalho, né? O jogador sai de um time do Brasil e vai ser vendido para um time da Europa, essa transação tem um valor financeiro, esse valor financeiro é o direito econômico, que a gente chama, né? Até 2015, esse direito econômico, esse crédito podia ser cedido, né? Então a gente podia ter aqui cada um com uma fatia de um jogador, sei lá, um Neymar da vida. O Neymar ficou famoso porque teve a briga com o Santos, com o Barcelona depois, mas assim, a DIS, que era uma empresa, tinha um percentual. Aí o pai dele tinha outro percentual. Bom, a FIFA entendia que essa relação era muito complicada e em 2015 ela baniu isso. Então só os clubes por onde o jogador passou podiam ter essa divisão, esses percentuais. A FIFA tratava esses como terceiros. Isso, qualquer outro era terceiro, né? Ela baniu que terceiros tivessem os direitos econômicos. Hoje quem é o terceiro? Hoje, todo mundo que não seja o atleta e os clubes são terceiros. Então essa é a mudança na regra de 2015 para 2019. O atleta agora pode ter. Por isso que ele ganha maior força nas negociações, porque agora ele tem um percentual e ele tem uma determinação maior, como ele é o objeto, entre aspas, da transferência, ele pode dizer como as coisas acontecem de uma maneira mais significativa, porque ele detém um pedaço daquela transferência, né? A FIFA entende que esse valor é pago como se fosse uma bonificação no contrato de trabalho. Qual que é o lado negativo dessa história? A gente sabe que os atletas nem sempre são os próprios agentes de mudança, né? Não é ele que está conduzindo a negociação, quem conduz a negociação é o empresário. E aí o empresário não pode deter esses direitos. E aí como você consegue, na prática, impedir que esse atleta celebre com o empresário um contrato repassando esse valor? Em tese ele não pode, né? O regulamento da FIFA diz claramente que ele não pode. Mas na prática, você conseguir com que esse contrato apareça num procedimento disciplinar, num procedimento de investigação na FIFA é muito difícil. Então, o lado negativo dessa história é que o jogador acabe virando um laranja do empresário dele para receber os direitos econômicos. Então, os clubes, em geral, sentem uma dificuldade em relação a isso, porque a partir de 2015 era só deles, né? Eles não precisavam dividir com mais ninguém, a não ser com os outros clubes por onde o jogador tenha passado. E isso dava um fortalecimento muito bom, e a gente, como país que é mão de obra, né? A gente é o celeiro dos atletas, a América Latina em geral é assim, e os clubes estavam se sentindo fortalecidos. Agora, há uma tendência de regresso disso um pouco, porque a fatia do direito econômico não vai ficar 100% com o clube. Então, é uma situação complexa, mas a gente já vê na prática agora, assim, os jogadores já chegam pedindo percentuais. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Perdão, isso não melhora para o atleta e talvez até para o mercado, e acaba caindo em tudo que a gente está dizendo, de no Brasil começar a ter, e na América Latina de modo geral, esse processo do agente e não do empresário, essa separação, como é nos Estados Unidos, por exemplo, o agente nada mais é do que um negociador a partir do desejo do atleta, né, que seria essa propriedade que a FIFA está propondo. Não é algo que melhora um pouco esse processo, porque a gente vê muito no futebol, diferente de todas as outras franquias esportivas, um processo sempre muito de amarrações, porque a maioria dos jovens são de periferia, que não tem condição nenhuma, então colocam um dinheiro antecipado para você. E nos Estados Unidos aconteceu muito isso na NBA, e um dos processos evolucionários disso, criaram os free agents, né, que é um pouco parecido com isso, e tem dado certo lá por conta dessa relação do agente faz um negócio que eu proponho, ou que eu penso, e aí o advogado ou o contador, no final, são os conselheiros. Isso não melhora para a gente, quando a ideia até inclusive política, do que a gente vê em envolvimento e desenvolvimento do futebol na América Latina, principalmente no Brasil? Eu acho que no futebol a gente tem alguns players muito fortes que têm esse tipo de preparação e conseguem fazer com que o atleta saia fortalecido dessa negociação, mas a gente tem, infelizmente, e na base, a galera que acaba se aproveitando disso, entendeu? E o atleta fica vendido na história, porque ele vai ter o percentual que é dele, e poderia ser uma negociação que fala, olha, você é o seu próprio ativo, né? Sim. Então, mais ou menos na linha do que você estava falando do seu livro, a movimentação é do próprio atleta, ele tem força na negociação e querer mudar, mas, na verdade, se ele for um bom atleta, ou tiver um nível ou uma boa assessoria, ele vai ser esse agente de mudança, mas em geral não é a realidade da base do futebol brasileiro, né? A gente tem que olhar não no topo da pirâmide ali na Série A, a gente tem que olhar a Série B, Série C e todas as bases dos campeonatos estaduais. Então esse é o grande problema, né? O atleta assinar que, eu tô pegando 20%, mas esse 20%, na verdade, ele assinou um outro contrato ali que não vai ficar com ele, e ele nem sabe às vezes, né? Então essa é a dificuldade.
há uma possibilidade boa para quem está bem assessorado, e aí a gente está falando dos grandes. Da nata, né? Falando ainda na nata, mas acho que pode ser um bom exemplo prático, né? O Neymar está aí para ser vendido para o Barcelona por 300 milhões de euros. Para onde vão esses 300 milhões de euros? Do jeito que... Segundo a nova lei da FIFA. Vamos imaginar assim, qualquer clube que o Neymar jogou poderia ter esse percentual, mais o próprio Neymar. Então, vamos imaginar assim, o Santos provavelmente não vai receber nada porque ele não tem um ajuste contratual disso, ele vai receber um outro valor que é em razão de ter treinado o Neymar, quando ele, a partir dos 12... Formador. É o clube formador, então isso juridicamente é um pagamento de outra natureza. Mas a gente poderia dizer assim, o PSG aceita vender ele por 300 milhões, ficar com 20% de uma venda futura e embolsar o resto. Ou, de repente, aceitar dividir com o Neymar um pedaço desses 300. Então, o Neymar vai receber 10%, vamos supor. Vira um acordo comercial mesmo. É um acordo comercial puro, né? Isso assim, isso é interessante, mas, de novo, a gente tem que entender... Confuso. É confuso. E a gente precisa entender qual que é o papel, porque além disso, tem uma regra da FIFA que diz que o clube não pode aceitar influência de terceiros, né? O atleta, nesse caso, ele poderia influenciar a transferência, ele é o objeto da transferência, né? Não é ele exatamente, porque ele não é um objeto, mas o direito de tê-lo registrado no seu clube. Ou seja, ele pode recusar ou não? Ele pode recusar, exatamente. Se o atleta não quiser ser transferido, acabou. Nenhuma dessas operações vai acontecer. Se o atleta não quer assinar, ele não vai. É trabalho dele, ele que diz para onde ele quer jogar, né? Então, o que não pode ir é esse dinheiro parar, por exemplo, num fundo de investimento nas Ilhas Virgens Britânicas, entendeu? Vamos supor de alguém que tinha comprado esse crédito de alguém. Isso que é vedado. Mas... Desculpa, vereador. Tomara que dê certo. Pode perguntar. Então, a FIFA, vamos dizer, proíbe a figura do empresário. Mais ou menos. Mais ou menos, porque tem um agente ela não proíbe o empresário, ela proíbe que o empresário detenha esse percentual em cima da transferência. E qual é a forma correta de fazer a formalização da relação do jogador com o empresário? Porque ela vai existir, ela né? existe, Eu estou trabalhando por você, eu estou tentando encontrar um bom clube para você jogar, eu estou negociando valores. Como é que é isso? É um contrato de um contrato serviços? É um contrato de prestação de serviço de agenciamento, ou que a gente chama de contrato de representação. Ele tem um regulamento específico da FIFA dizendo como ele funciona e um regulamento específico da CBF dizendo como ele funciona. Ele tem que ter uma ponta aqui, que é do empresário com o atleta, e essa ponta, ela é independente da relação do clube com o atleta, porque é uma relação de emprego, né? Eu vivi isso com o Anderson, por exemplo. Eu era agente dele. E no Brasil, volta de novo para tudo que a gente está propondo, né? Essas mudanças todas, eu acho que começa a fazer um certo sentido. Porque nós somos um país muito grande, tanto em consumo quanto em talentos. E é difícil de se gerenciar esse tamanho todo. Mas o processo do agente, do empresário, às vezes o empresário que seria o manager, no inglês para eles lá, é a pessoa do corpo a corpo, é o gerente, é o braço direito, é a pessoa que está junto, é quase que um conciliege ali para estar junto, literalmente. O papel do agente, que lá nos Estados Unidos tem muito essas grandes agências, que é um ponto que está sendo levantado de se organizar isso, você não pode ser agente se você não for cadastrado, tiver toda a organização para não ser qualquer um que estava ali, viu e assinou o contrato. Mas é um acordo de fazer o negócio, como acontece com os atores, por exemplo, de Hollywood, é esse mesmo processo, é o processo do agente. Eu acredito muito e sonho muito com isso, que no Brasil, de algum jeito, se encontre essa percepção de dividir o que é o manager, que seria o empresário, para o que é o agente, porque um ponto principal que a gente coloca hoje é que no Brasil, ou em até outros lugares por conta do futebol, o empresário é quem tecnicamente põe o dinheiro. E nessa hora, quando o empresário é quem põe o dinheiro, mas tem um amigo de infância que está junto, ele também é empresário, é um pouco disso que a FIFA está tentando organizar. E aí vira uma confusão gigante. Ô, Américo, e a maturidade do atleta para lidar com tudo isso? Porque são cabeças jovens, né? Então, existe uma diferença muito grande entre o atleta brasileiro, o atleta europeu, claro, evidentemente, a sua formação de base educacional. Eu acho que é uma diferença sensível, porque a gente sempre tem que lembrar que o esporte é um fenômeno social, ele está inserido no que o restante da sociedade, como ela existe, como ela funciona, né? Então, se a gente comparar o nível de educação e de preparação que os jovens europeus têm em relação aos jovens da América Latina, e aí dá para falar América Latina tranquilamente, é muito disparo, é muito diferente, né? Vou dar um exemplo da realidade de hoje. Você vê o novo zagueiro da Juventus de Turim, que é capitão da seleção holandesa, tem 19 anos. Você olha a entrevista dele na Juventus de Turim, é assim,
parece que está falando com uma pessoa de 30 anos, com um nível de experiência e um nível de maturidade singular. E a gente vê pouquíssimos casos desses. Obviamente é excepcional, mas se você considerar isso na média em relação aos atletas brasileiros, é bem diferente. E o que eu acredito que acontece cada vez mais, e é um fenômeno muito complexo de lidar, mas que faz parte da nossa realidade, cada vez mais a nossa perda de poder econômico dos próprios clubes brasileiros, salvo algumas exceções que a gente tem, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, que tem uma condição financeira muito boa hoje, a gente vê os atletas cada vez mais jovens indo. Se a regra da FIFA não fosse de 18 anos o limite, você pode ter certeza que os atletas de 16, 15 estavam indo, a gente já tem fenômenos de atletas de 14 anos mudando com a família inteira para a Europa. Você acha que essa regra, essa mudança vai ajudar a manter atletas por aqui? Talvez seja uma possibilidade, porque você em contrapartida de deixar o atleta ir embora, ao invés de você deixar ele embora cedo e receber o valor, você fala, ó, segura mais um pouco, eu vou te dar 10%, 15%, pode ser um jeito do clube reter o talento, mas, de novo, isso não significa que a gente está fortalecendo os clubes brasileiros, porque ele está deixando de receber um valor, né? Ele está dividindo esse valor com o atleta. Para o atleta é bom, porque quem sabe ele ganha 2 ou 3 anos de maturidade mais aqui, mais joga Libertadores, Campeonato Brasileiro em alto nível, ao invés de sair com 18 anos e um nível de preparação muito pequeno. Né? No sentido lá daquele questionamento que eu fiz sobre a maturidade da cabeça do jovem, tem uma pergunta aqui do Sérgio de Santo André para você, Américo. Existe em nossas faculdades de Direito alguma cadeira voltada ao esporte? É um fenômeno recente, né? O direito desportivo, junto com alguns outros ramos do direito, tem surgido com uma grande força, assim. A parte de direito da moda, a parte de tecnologia, são 2 outras áreas que eu apontaria como um surgimento recente. A gente tem começado a ver nas faculdades, normalmente disciplinas optativas e uma ou outra apresentando como disciplina obrigatória o direito desportivo. Eu tive como disciplina optativa na USP no meu 5º ano, e é uma matéria mais de 5º ano mesmo, porque você tem todo um arcabouço de direito civil e de direito do trabalho que precisa estar consolidado antes de você começar a investigar as questões do desporto. Mas é um fenômeno cada vez mais comum. É um novo mundo, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com a NFL. Por conta dos atletas, a maioria também ser de periferia e vai para a faculdade para conseguir a bolsa, tem todo um processo, mas na hora das transações e negociações deu um conflito danado deles por se entender, e como ninguém percebia o rosto deles, porque eles estão sempre no capacete, acabava o contrato, acabava tudo, e ele era o cara do McDonald's ali, e virou um processo cultural deles trabalharem isso, tem tudo a ver. É por isso que o pessoal usa aquele cabelo comprido debaixo do capacete para conseguir ser identificado. Exato. As barbas longas, os cabelos compridos são por causa disso. Às vezes as luvas destacadas ou a chuteira diferente para saber identificar, porque como ele está com a face coberta o tempo inteiro, é um jeito dele gerar mídia para ele. Além do jogo. O Marinho, o Jaime do Jardim Bonfilholi comenta que ele diz que tem muita saudade das suas participações na Rádio Eldorado AM, assim como do conteúdo da rádio. Aí você comenta, quer dizer, a Rádio Eldorado que não existe mais, pelo menos no AM, aqui nossa vizinha de Dial, né? 700. Como é que é o nome dele? O Jaime do Jardim Bonfilholi. Ô, Jair, muito obrigado. Fico até emocionado, que faz tanto tempo que eu saí da Eldorado e você ainda está aí, né? É muito difícil, não quero falar sobre a Rádio Eldorado, se era melhor antes ou melhor hoje. Tá? Ela passou por uma transformação muito grande, acho que atinge um outro tipo de público, né? Não é o meu público especificamente, eu faço restrições, mas deve ter muita gente que gosta, né? Então, sucesso lá para a Rádio Eldorado, sucesso para nós aqui, né? Sucesso para todos nós. Legal. Sucesso para todas as rádios, né? Vereadora Soninha, será que a prefeitura, a pergunta é do Marcos de Pinheiro, será que a prefeitura não tem outras prioridades do que gastar 80 milhões de reais com a reurbanização do Anhangabaú? Olha, toda obra de reurbanização tem um significado que vai muito além daquele lugar em si. Se a gente pensa que o centro da cidade é frequentado por muitas pessoas e poderia e deveria ser frequentado por muitas mais, porque hoje a gente tem um movimento bem pendular, né? Durante o dia o centro da cidade é muito vivo, muito movimentado, nos fins de semana e à noite já é mais deserto, então não é o caso clássico, assim, não é simplesmente um gasto, é um investimento, e não é um investimento só pensando no que é tangível, mas no intangível também. Ter um centro da cidade recuperado, aquele piso do Anhangabaú, por exemplo, é péssimo para a circulação de
pedestres, cadeirantes, carrinho de bebê. Então, você recuperando aquela região toda, trocando o piso, cuidando dos jardins, cuidando das instalações, colocando banheiros públicos, você tem um resultado tangível, sim, de movimento, de aquecimento do comércio, das atividades todas ali, e quem sabe do mercado de residência, que é muito importante, a gente tem mais gente morando no centro por questões de mobilidade, de bem-estar e tudo mais, e tem o intangível, tem um valor que se agrega ao centro da cidade, que reflete nos munícipes, reflete nos cidadãos. Eu lembro quando fizeram a reforma das calçadas da Paulista, e foram, sei lá, 2,5 milhões, 3 milhões de reais, também teve uma reação muito ruim, assim, é porque a Paulista, né? O movimento que isso trouxe de pedestres, de vida para as calçadas da Paulista, teve um impacto muito bom, claro. Difícil, depois tem todos os conflitos do uso do espaço, né? Muita gente reclama hoje que uma parte da calçada está tão tomada de comércio ambulante que a circulação de pedestres já não é a mesma. Aí tem o patinete, tem o skatista. Mas, enfim, tem um espaço de qualidade para as pessoas circularem ou ficarem, é um ativo de qualquer cidade. Então, vamos ver, Sônia, embelezar a nossa tão sofrida São Paulo, né? Que todo mundo fala a cidade cinzenta, a selva de pedra, então embelezar é tudo de bom. Não, talvez, vereadora, o Marcos de Pinheiros esteja se referindo ao valor, evidentemente 80 milhões, chama muita coisa, atenção. Chama. Se houvesse um trabalho de zeladoria, ou seja, ao longo do tempo, os investimentos fossem menores, talvez não pensar, nossa, 80 milhões de uma pancada só. É que tem recursos de urbanização que são recursos carimbados. Então, Fundurb, né, alguns fundos, algumas operações, não teria como a gente pegar o recurso e usar de outra maneira. Então, sim, a gente tem que ficar de olho sempre nos valores, na razão, porque às vezes o valor é muito alto porque, enfim, optaram por um acabamento que eu acho desnecessário. E às vezes não, é porque você está mexendo em estruturas, está mexendo em galeria de águas pluviais, está mexendo, fazendo outras intervenções que não são só a intervenção da superfície e do que vai melhorar ali, mas realmente o Anhangabaú tem desafios muito sérios ali, quanto à drenagem é um vale, né? É um vale que foi todinho impermeabilizado, então mexer ali não é só uma troca de piso, não é jardinagem, não é só isso. Tem uma coisa estrutural muito mais importante. Herbert, a Luciana da Pompeia pergunta por que é tão difícil para o Brasil transformar eventos esportivos em grandes espetáculos, como os Estados Unidos fazem até com os esportes pouco populares. Eu acho que esse detalhe que eu disse do entretenimento, acho que são profissionais que precisam se qualificar mais. Exemplo, se a gente for para o Festival de Parintins, que internacionalmente é respeitado e conhecido como criatividade cultural, de entretenimento e artística, falta isso nos processos. Um exemplo super simples, transmissão de futebol. A gente não pode mais viver com câmera vai, câmera vem. É um detalhe, mas é um detalhe que as pessoas precisam perceber melhor, como você vê um jogo cheio de câmera para cima e para baixo, assim como luz, assim como iluminação do próprio estádio, que reflete também na questão de custo, assim como o gramado, assim como a arquibancada. E entrar no ar 10 minutos antes de começar o jogo, 5 minutos antes de começar o jogo, cara, pelo amor de Deus, vamos dar um pouquinho mais de tempo, né? O UFC, por exemplo, quando veio ao Brasil, eu me recordo nas ocasiões que parte do contrato de transmissão tem que ter o dia do ensaio de câmera, de luz, de entrada do atleta, só que o atleta não entra, mas entra uma pessoa com a plaquinha, para você propor a transmissão. Aí quando você assiste em casa e percebe aquilo, como acontece com a NBA nos Estados Unidos, as pessoas vão no estádio, na arena, ver um jogo de basquete, sem torcer pelo time, e sai de lá com camiseta, compra pipoca e uma experiência. Então acho que melhorar a relação de experiência em torno do evento e em torno da transmissão do evento. Soninha, vereadora, bem objetivamente, 15 segundos apenas, William Wirth de Santos, não sei de onde ele ou ele é de Santos ou Santos é o sobrenome, enfim. Porque é tão difícil conservar os tão poucos centros culturais ou esportivos existentes nos bairros da cidade, bem objetivamente. Em parte por falta de recurso financeiro mesmo e de uma gestão inteligente. Ainda tem muito compadrio, muita indicação de alguém que precisa de um lugar para estar e não um cuidado especializado mesmo como deveria. Até com pouco dinheiro se poderia fazer um trabalho melhor se tivesse gente do ramo, né?
10 segundos para sua despedida, vereadora. Foi um prazer estar aqui, altíssimo nível, uma delícia, e estarei ouvindo das próximas vezes. Quando me convidarem de novo, eu venho. Um abraço. Herbert, 10 segundos para o seu tchau. Muito obrigado a todos. Vamos refletir mais, fazer mais, se movimentar mais para existir mais. Somos um país forte para isso. Muito obrigado pelo convite. Américo. Gente, prazer enorme. Foi minha primeira experiência no rádio, então estou absolutamente satisfeito. Foi excelente, grande oportunidade. Valeu. Mário Marinho. Olha, eu sempre estou à disposição, né? Sempre que eu falo sozinho, eu chegar da janela e gritar, eu venho. Né? Eu venho. Se não quiser que eu venha, não convida. E é sempre um prazer muito grande, que eu me sinto, toda vez que participo aqui, eu saio daqui engrandecido, porque os nossos companheiros de mesa aqui são muito bons. Muito obrigado a todos, vereadora Soninha Francini, Herbert Mota, Américo Spalagas, Mário Marinho, a gentileza, a colaboração com a gente aqui no programa Gente que Fala. Na mesa de som hoje, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show.